Fala galera alvinegra, tem novo reforço no radar. O Botafogo tenta a contratação de colombiano para a sequência da temporada. Além disso, o goleiro Neto está muito perto de deixar o clube e o Glorioso já busca um substituto. Tudo isso e muito mais você confere comigo em nosso Giro Alvinegro. Antes, já te peço o like no vídeo para fortalecer e se ainda não me segue, faça isso agora para você não perder os próximos vídeos, beleza? Feito isso, vamos às informações. Vamos lá pessoal, vou começar falando de uma entrevista que deu o que falar. O Franklin Carvalho falou ao portal Terra e foi muito sincero sobre o momento do Botafogo. E sabe o que mais chamou a atenção, galera? Ele não tentou maquiar a situação. Pelo contrário, o treinador reconheceu que o elenco atual ainda está abaixo dos principais concorrentes do futebol brasileiro. Ele citou Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense como equipes que hoje estariam um passo à frente. E eu confesso para vocês que eu gostei da sinceridade. Muita gente poderia interpretar isso como crítica ao elenco, mas eu vejo como um diagnóstico. O Franklin deixou claro que o clube evoluiu muito em estrutura, CT, academia e organização, mas entende que ainda faltam peças para competir no mesmo nível daquele time campeão de 2024. Por isso, ele também fez questão de reforçar que espera novas contratações na próxima janela. Para mim, é uma fala que aumenta a expectativa da torcida para as próximas semanas. E já que estou falando de mercado, tem uma situação que continua movimentando os bastidores do Glorioso. Segundo o jornalista Jorge Nicola, em informação repercutida pelo Fogão Net, Flamengo e Palmeiras fizeram propostas oficiais por Danilo. E quando eu vi os valores, confesso que eu fiquei impressionado. O Flamengo teria oferecido um pacote que pode chegar a 35 milhões de euros com bônus, enquanto o Palmeiras também apresentou uma oferta muito forte. Mas o mais interessante dessa história, galera, é que o próprio jogador ainda não tomou uma decisão. A prioridade dele continua sendo o futebol inglês. E isso muda o cenário completamente. O Botafogo observa tudo de perto, sabendo que pode realizar uma das maiores vendas de sua história. E para ser honesto com vocês, eu acho difícil o Danilo permanecer no futebol brasileiro caso apareça uma proposta realmente forte da Premier League. Mas enquanto isso não acontece, a novela continua. Agora tem uma questão que, na minha opinião, pode ser uma das mais importantes da janela. O jornalista Thiago Franklin revelou que o Botafogo já definiu que Neto não deve permanecer no elenco. A decisão teria sido tomada em conjunto entre diretoria, comissão técnica e o próprio jogador. E o clube já está no mercado atrás de um substituto. O perfil definido também chama a atenção. Goleiro brasileiro com mais de 25 anos e pronto para chegar assumindo responsabilidade. Ou seja, não estamos falando de uma aposta, estamos falando de um nome que chegaria para brigar diretamente pela titularidade. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando um clube coloca prioridade absoluta, é porque internamente entende que precisa evoluir ali. O Botafogo tem competições importantes pela frente e sabe que precisa de mais segurança no setor. Então eu não duvidaria de uma movimentação forte nos próximos dias. E para fechar as principais notícias de hoje, tem um nome que surgiu no radar alvinegro. Segundo informações publicadas pelo jornal O Dia, o Botafogo está tentando a contratação do colombiano Nelson Palácio, de 25 anos, que pertence ao Real Salt Lake. E eu achei interessante porque é exatamente o tipo de mercado que o clube costuma observar. Jogadores com experiência, ainda em boa idade e com um potencial de crescimento. O problema é que a negociação não é simples. Existem questões contratuais com o clube americano e também a incerteza gerada pelos transfer bans que ainda afetam o Botafogo. Muitos empresários e jogadores estão esperando definições antes de avançar em qualquer acordo. Mesmo assim, a diretoria continua buscando alternativas para reforçar o meio-campo e enxerga o colombiano como uma oportunidade interessante para a segunda parte da temporada. Família alvinegra, depois de olhar todas essas informações, eu fico com uma sensação muito clara. O Botafogo sabe que precisa agir nessa janela e quem deixou isso mais evidente foi o próprio Franklin Carvalho. Quando o treinador reconhece publicamente que o elenco está abaixo de alguns dos principais rivais, ele está basicamente dizendo que o clube precisa dar um passo à frente. Ao mesmo tempo, a gente vê o Botafogo monitorando nomes, definindo perfis de contratação e tentando resolver situações importantes como a de Neto. Para mim, o segundo semestre do Glorioso vai depender muito das decisões tomadas agora. Se a diretoria conseguir acertar nas contratações e entregar as peças que a comissão técnica procura, o time pode crescer bastante, mas não dá para negar que existe uma expectativa muito grande sobre essa janela de transferências. Lembrando você que essa foi a minha opinião. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com Franklin Carvalho quando ele disse que o Botafogo está abaixo dos principais rivais?
Qual posição você considera mais urgente para receber reforços? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários, que eu gostaria muito de ler o que você está pensando sobre esse momento do nosso Botafogo. E antes de você sair, não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo para fortalecer aqui o canal. E se você ainda não me segue, faça isso agora para que você não perca os próximos vídeos que eu postar aqui, beleza? Aqui eu faço cobertura diária sobre o Botafogo todos os dias, com todas as novidades que saem do nosso glorioso em primeira mão e sem enrolação. Eu vou ficando por aqui, grande abraço para você, fiquem todos com Deus, excelente semana, nos encontramos no próximo vídeo, fui!